pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira videoaula do estudo dos répteis. Eu parei a segunda videoaula, se você não assistiu nem a primeira nem a segunda, você tem que parar e ver. O grupo das serpentes, dentro dos Lepidosauria, a gente estava finalizando o estudo das serpentes. Para o vídeo não ficar muito comprido, eu parei e nós vamos dar continuidade a partir de agora. E agora a gente vai ver como que a serpente captura sua presa. É muito comum, né, a gente quando vê uma cobra, a gente ter medo da picada da cobra, né, do veneno da cobra. Mas não é toda cobra que mata por ação de veneno, né? Algumas cobras, como as jiboias, por exemplo, elas matam por constrição. Então, nós temos as cobras que matam inoculando o seu veneno e existem as cobras que matam por constrição, tá? Então, o que é constrição? Na verdade, vocês estão vendo aqui que uma figura, né, basta para 1000 palavras, uma cobra, ela enrolando-se sobre a sua presa, que no caso aqui é um lagarto. Né? Então, elas enrolam as presas, matando-as. Por que elas matam? Elas matam porque a primeira coisa que acontece quando elas comprimem a presa é interromper a circulação do sangue. Interrompendo a circulação do sangue, não chega oxigênio, por exemplo, para o cérebro e a pessoa morre. Né? Então, assim, a pessoa primeiro, não é que ela morre asfixiada, né? Morrer asfixiada significa que ela parou de respirar. Isso é uma consequência. Porque a primeira coisa quando a cobra comprime é que ela vai morrer porque não está circulando o sangue, ou seja, não está chegando o oxigênio nas partes, em todas as partes do corpo, tá? Quem são essas cobras que matam por estrangulamento, por constrição, né? Jiboias, sucuris e as pitons. Tá? Agora, por exemplo, a cascavel, a coral verdadeira, as mussuranas, né? O veneno ele é produzido por glândulas especializadas, né? E essas glândulas, então, nós temos aqui a glândula do veneno, olha. E aí tem um canal e esse canal joga o veneno para os dentes, ok? E aí, então, o veneno escorre pelos dentes e inocula suas presas. Mas a forma desse veneno, a eficiência da inoculação, o tiro certeiro, sabe? Depende muito do tipo de dentição da cobra. Tá? Eu já vi umas 2 questões de vestibular trazendo essas dentições, por isso que eu estou mostrando para vocês. Então, o que é uma serpente áglifa? Tá? A áglifa são aquelas que matam por constrição. Ou seja, que não usam seus dentes. Tá? Então, são as jiboias e as sucuris. O que acontece? Não há dentes inoculadores de venenos. Os dentes são todos iguais. Olha os dentinhos aqui, ó. Por quê? Porque elas vão matar por constrição. Elas não vão matar por veneno, ok? Então, essas são as áglifas. Existe um segundo tipo, que são as proteróglifas, ok? Então, vejam que ele já tem um dente diferenciado aqui. E agora eu quero que vocês observem o corte transversal. Olha só, forma um canal, só que esse canal, por onde escorre o veneno, onde vai escorrer o veneno, deixa eu pôr em outra cor. Vou pôr aqui em azul, ó. Sai daqui. Em azul. Vejam que esse canal, ele não é 100% fechado. Por que eu não estou pintando? Isso. Ele não é 100% fechado, ele tem uma abertura aqui, ó. Então, o veneno, ele não é 100% eficiente, mas ele é bem eficiente. Esse tipo de dentição, que ainda tem um canal que não é 100% fechado, é com as corais verdadeiras. Então, eles têm dentes inoculadores anteriores, tá? É na frente. E possuem um canalículo, um canal por onde escorre o veneno, ok? Então, tá na parte anterior e esse canal que não é 100% fechado, ok? Essa é a proteróglifa. Nós temos também as serpentes opistóglifas. O que são essas serpentes opistóglifas? Olha o desenho aqui, ó, né? A primeira diferença da proteróglifa, né, é a posição do dente. O dente está para trás, ou seja, na porção posterior, ok?
E além disso, enquanto a proteróglifa fazia um canalículo mesmo, não é 100% fechado, mas tinha um canalículo, na opistóglifa só vai ocorrer uma depressão nesse dente, né? Um sulco, um abaulamento do dente por onde vai escorrer. Então, como não há um canal perfeito, só apenas uma depressão, e como esse dente ele é posterior, essas serpentes, elas não inoculam o veneno de forma eficiente, então tendem a ser menos perigosas, ok? Um exemplo são as mussuranas. Então, há dentes inoculadores de veneno que possuem um sulco por onde escorre o veneno. Localizam-se na porção posterior da boca, para trás, e em função dessa localização, geralmente não conseguem inocular o veneno com eficiência, que é o que eu acabei de dizer. Tá? E a masterchef de todas, a mais potente de todas, são as serpentes solenógrafas, né, que são as cascavéis. Então, vamos ver o desenho para a gente entender. A dentição que vai inocular, o dente que vai inocular o veneno está na porção anterior, igual à proteróglifa. A diferença é que na solenóglifa, ela faz um canal 100% perfeito, que é o pretinho aqui, ó. Então, observa que o canal é 100% fechado. Tem o dente e tem o canal aqui. Então, o veneno, na hora que a cascavel tem a presa aqui, na hora que ela inocula, é 100% certeiro. É como se fosse uma injeção de veneno na sua presa. Então, muito mais eficiente, tá? Então, um canal interno por onde escorre o veneno. Localiza-se na porção anterior da boca e é uma dentição mais especializada. Então, das 4 tipos de serpente, as duas mais especializadas são a proteróglifa e a solenóglifa. Lembrando que as áglifas, elas matam por constrição. É muito comum a gente falar assim, essa serpente é uma serpente venenosa ou peçonhenta? A gente chama de serpente peçonhenta toda a serpente que usa os dentes para inocular o veneno. Então, quando você usa a dentição para inocular o veneno, ela é uma serpente peçonhenta, ok? Então, por exemplo, o sapo que tem aquelas glândulas de veneno, então é um sapo venenoso, ok? Porque não utiliza uma estrutura especializada de inoculação de veneno, tá? Essa é a grande diferença de peçonha para veneno, para venenoso. E agora chegou o momento de falar da parte que eu mais acho legal, mais admiro, que é o grupo dos Archossauria, tá? Gostaria que vocês se atentassem ali ao cladograma. Então, a gente começou a estudar, né, os testudinas, os lepidossáurios, acabamos de estudar as serpentes, e agora faltam os crocodilianos. Os crocodilianos, como eu disse lá na primeira videoaula, eles fazem um ancestral comum com as aves, né? Então, crocodilo e ave formam um grupo monofilético. Por quê? Porque eles fazem parte de um grupo chamado Archossauria. E esse Archossauria inclui representantes atuais, como as aves e os crocodilos, e inclui representantes extintos, como os dinossauros. Então, sim, as aves, os crocodilos e os dinossauros fazem parte de um mesmo grupo, ok? Um grupo monofilético. Então, quem que são os arcossáurios? Então, o arcossáuro é um grupo maior, ó. Inclui os crocodílios, que são viventes, tá? Viventes. Os répteis voadores, que a gente chama de dinossauros voadores, mas não tá no grupo dinossauria, que são os pterossauros. Vejam a cruzinha aqui, ó. Todas essas cruzes remetem que são fósseis, tá bom? Veja que crocodilo não tem cruz porque é vivente, não é extinto. Então, os pterossauros eram répteis voadores. Quem gosta um pouquinho de dinossauro vai saber de quem eu tô falando, né? Aí, então, nós temos o grupo dos arcossáurios. O grupo dos arcossáurios tem os crocodilianos, os pterossauros, aí eu tenho um subgrupo que é o dinossauria. Dentro do dinossauro tem os sauríceos e dentro dos sauríceos os terópodas, que nós vamos ver. Agora presta atenção, dos terópodas todos são extintos, menos as aves.
Então, vejam que interessante. As aves e os crocodilos são os dois únicos grupos viventes do grupo dos arcossauros. E vejam mais. Vejam que as aves estão dentro do grupo dos dinossauros. Então, as aves estão muito mais relacionadas aos dinossauros do que os crocodilos. Muito legal, né? E agora, então, a gente vai estudar o último grupo dos répteis, que são os crocodílias, né? Então, eles têm uma diversidade de carapaça, tá? Vai ter crocodília, o grupo crocodília, que vai ter escamas, placas córneas, placas ósseas no revestimento do corpo, vai depender do grupamento. São ovíparos, botam ovos e são semiaquáticos. Eles podem estar, né, na água, na terra e são encontrados na água doce e no mar. Então, nós temos três grupos. Os crocodilos, que podem ser de água doce, marinha ou salobra. Salobra é a água que está entre a água doce e a água salgada, tá? Não temos crocodilo no Brasil, não ocorre no Brasil, tá? E eles podem chegar a medir até 7 metros. Os jacarés são crocodílias exclusivamente de água doce, ocorre no Brasil e mede até 5 metros. O maior que a gente tem no Brasil é o jacaré-açu, na Amazônia. E os gaviais, que eles são endêmicos, são característicos da Índia, dos rios indianos. E eles são bem diferentes, né? Porque ele tem esse focinho bem estreito aqui, que são os gaviais. Muita gente confunde. Isso é um crocodilo ou um jacaré? E agora a gente vai ver a diferença dos dois. Então, olha só. A grande diferença a gente vê na lateral quando eles estão com a boca fechada, tá? Por quê? Porque os crocodilos, você pode ver os dentes tanto superiores quanto inferiores quando eles estão de boca fechada. Já o jacaré, você nunca vai ver os dentes inferiores, só os superiores. Olha que interessante, tá? Então, vamos lá, os crocodilos, dentes superiores e inferiores podem ser vistos com a boca fechada, com destaque para o quarto dente que eu acabei com destaque para o quarto dente inferior de cada lado da maxila, que é esse quarto dente aqui, tá bom? Já o jacaré, quando com a boca fechada, é possível ver dentes superiores, raramente alguns inferiores e nunca o quarto dente inferior. Outra diferença é que o crocodilo tem o focinho mais estreito, o jacaré tem o focinho mais largo, mas eles também têm diferenças internas, como o número de fossas no crânio e entre outras coisas, tá? Mas eu acho que o mais fácil da gente identificar é pela dentição mesmo, né? Entre crocodilo e jacaré. Eu espero que vocês tenham gostado do grupo dos répteis. Segue essa questão, eu resolvi colocar, ela é de múltipla escolha, mas eu só coloquei a resposta certa. Por quê? Porque aqui evidencia que o ancestral das serpentes, das cobras, né, tinha patas, né? E a gente aprendeu isso lá no primeiro ano, que a presença de pata nas serpentes é uma característica plesiomórfica, ou seja, ela é primitiva. Hoje, as serpentes não têm patas, é porque é uma característica apomórfica, ou seja, que derivou, que veio depois. Ok? Então, eu achei bem interessante essa questão. Vocês podem pausar o vídeo e ler direitinho, tá bom? Aqui duas questõezinhas para vocês fixarem o conteúdo e ver se vocês aprenderam direitinho o conteúdo dos répteis. E mais uma. A gente finaliza a parte dos répteis, mas não dos reptília. E na próxima, então, nas próximas gravações, a gente vai falar sobre as aves. Lembrando, como já foi dito aqui, que as aves constituem, né, um grupo muito próximo evolutivamente dos crocodília. Até lá, com aves!